Programa da Restauração, com Josmar Costa. Laila Tov, Shalom, boa noite a você que está nos ouvindo pela 95,7 FM e você que está nos assistindo pela Vibe Mundial FM. Meu nome é Josmar Costa e este é o Programa da Restauração. Nossas redes sociais são Podcast da Restauração, é só ir lá no Instagram e no YouTube também, Podcast da Restauração. Segue a gente, compartilha, curte, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre batismo e eu quero abrir o programa com Marcos 16, versículo 16. Quem confiar e for imerso será salvo, mas quem não confiar será condenado. E de volta aqui comigo mais uma vez no programa, Pastor Márcio Costa, bem-vindo novamente. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez à Rádio Vibe Mundial, que tem aberto esse espaço para podermos trazer essa dinâmica da restauração de assuntos tão importantes. Obrigado, irmão, por ter me convidado mais uma vez. É uma honra para nós da Congregação Messiânica Caminho do Rei estar aqui com vocês. Obrigado, senhor, por ter vindo. Já que o senhor já falou da sua congregação, fale um pouquinho mais sobre ela, onde fica, como as pessoas podem encontrar vocês. Muito bem. A nossa congregação, você vai encontrar ela nas redes sociais como CMC Rei. Nós hoje a nossa sede é em Parada de Taipas, fica próximo de Pirituba, entre Pirituba e Jaraguá. E estamos hoje com um trabalho muito forte nessa região e buscando intensificar ainda mais o nosso trabalho para a divulgação do nosso serviço ministerial, onde você pode nos contatar também tanto pela rede social como pelos nossos contatos pessoais, que você vai encontrar lá na descrição da bio, para poder falar conosco, nos visitar e entender um pouquinho a nossa dinâmica, o que nós oferecemos, qual é todo o nosso processo teológico para a ideia da restauração da sua vida, da sua congregação, da sua família. Muito bom, pastor. E hoje nós temos um programa de 1 hora, hein? Surpresa para vocês que estão assistindo agora. Quem estiver assistindo no YouTube, quem já estiver assistindo gravado, vai ter a segunda parte, tá bom? Estamos na primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre batismo. E eu já queria começar perguntando de onde vem o batismo. Quem inventou? Foi a igreja cristã que inventou o batismo? Muito boa essa pergunta. E é uma pergunta que tem causado muita polêmica, né? No meio cristão, no meio evangélico. Na verdade, quando nós vamos olhar para toda a estrutura de fé, de onde surgiu, como nós conhecemos, nós vamos entender que esse não é um conceito novo. Sim. Não é um conceito que nasceu com os cristãos, É um conceito muito antigo, e nós vamos ver menções dele com o apóstolo Paulo falando até mesmo da saída do Egito como uma das primeiras possibilidades de batismo. Uma das primeiras formas, né, de batismo, muito bom. E para que serve o batismo? Dentro desse conceito, levando em consideração a estrutura do que é o batismo, então nós vamos chegar aí a um conceito muito expressivo dentro, por exemplo, do judaísmo. Por quê? Porque quando nós vamos buscar o que é o batismo, nós vamos nos deparar com uma palavrinha chamada tevilá. Certo. É a palavra judaica que refere a esse ato da pessoa fazer a sua adentrada, a sua adesão a um movimento ou a uma jornada. Literalmente, o que significa tevilá? Tevilá significa arrependimento. Arrependimento. Só que esse arrependimento, irmão Josmar, não é apenas um arrependimento de remorso. Sim. Mas é um arrependimento que gera um novo estado. Certo. Muito bom. Um bom. Estado de espírito, um estado de comportamento. E aí a gente vai entender que a palavra batismo, ela vem, por exemplo, do grego, Sim. Baptismo ou bapto. E essa palavra, ela não consegue englobar o que realmente significa tevilá. o que representa essa mudança de estado.
Sim. Então, quando nós olhamos, por exemplo, você vai no dicionário Strong, a gente vai ver ali na casa do 911, mais ou menos, nós vamos encontrar essa palavra lá. E ela tem uma menção muito importante, porque a primeira vez que essa palavra bapto foi mencionada foi 200 anos antes de Cristo, Olha só. por um filósofo grego. Sim. E ele fazia um experimento com alimentos. Então ele trouxe a ideia de bapto, que seria imersão. Só que essa imersão, ela apenas fazia o estado de lavagem, de lavar a parte externa. E aí, se a gente for voltar um pouquinho no próprio dicionário Strong, que vai nos dar base para muita coisa sobre o que é batismo, Sim. nós vamos encontrar ali a ideia de que uma outra palavra foi inserida. Primeiro se fazia o bapto, que era a imersão em água, Certo. deixava por um período o alimento, né, falando do alimento. E no Strong, se eu não estou enganado, vai mencionar até qual era o alimento que ele fazia, essa experiência que ele fez, que foi o picles. Picles. Se eu não estou enganado, foi o picles que está escrito lá no dicionário Strong. E aí depois ele fez o baptiz, que significa a mudança de estado. Que ele coloca, por exemplo, o alimento que foi lavado em uma imersão, mas num outro líquido, que Certo. seria a água com vinagre. E transforma o estado do alimento. Ele sai do seu estado natural para um outro estado, para um estado novo. Então, a palavra que mais definiria teve lá seria o baptismo, que é a mudança de estado. Você sai do estado que você se encontrava para um Sim. novo estado. Sim. Então aí sim nós vamos chegar a algo próximo do que seria a teve lá. Quando você pega, por exemplo, a palavra teve lá, nós vamos encontrar ali algumas composições. Certo. Nós vamos ter ali o tave, Sim. e nós vamos ver que dessa letra do tave, ela tem a possibilidade de sair dali a palavra Torá, que a palavra Torá significa leis. Sim. Nós vamos ter ali também o Aleph, que com os pontos maçoréticos, ele vai trazer o som de A, E, I, O, U. Sim. Então a letra E do teve lá ali, ela traz uma outra dimensão de revelação. Ou seja, a palavra teve lá, ela vai ser composta de algo mais ou menos parecido com a minha Torá ou as minhas leis revela o pecado da carne. Só que pela minha graça existe a restituição ou a elevação. Certo. Então a palavra teve lá, que seria esse arrependimento, ele vai trazer uma dinâmica sobre a transformação do comportamento, do caráter da pessoa. O Sim. que é muito interessante. Muito bom, muito interessante mesmo. Eu ouvi dizer assim, que no meio da restauração das raízes da fé, para você se batizar, você tem que se arrepender muito antes. Você não tem que ir se batizar para depois você já ter mudado para depois você mudar seu estilo, seu jeito de viver, sua forma de ver a Bíblia ou a vida. Você já tem que ter mudado seu comportamento muito antes, isso é verdade? Muito bem. Essa pergunta que o irmão fez, ela além de ser abrangente, ela é muito importante, porque ela vai revelar algo que nós, né? E eu vou colocar, vou ousar tomar este lugar também de fala para trazer essa dinâmica de que nós, da restauração, que estamos adentrando a restauração, igrejas restauradas, traz a dinâmica de que existe uma ação não monolítica dentro da estrutura de fé. Sim. Então vai ter pastores que vai falar que se a pessoa ela tem o desejo e sabe que ela vai se comprometer, alguns faz o batismo da pessoa. Sim, entendi. Nós da Congregação Messiânica Caminho do Rei, indo num contraponto desse, a gente define que a pessoa tem que entender pelo menos o mínimo da Torá, das leis de Deus, para que ela possa caminhar para a tevilá ou o batismo. Então, para nós, é necessário que tenha algum conhecimento. Entendi. Um pouco de conhecimento do que é a estrutura da Torá, o que vem a ser leis, qual a diferença das leis de Deus para as leis que regem o mundo, a sociedade natural, o caminhar de cada pessoa.
porque ela vai trazer uma mudança de estado na pessoa. Depois disso, então ela desce para a imersão na água. Então, o batismo, para nós da congregação messiânica Caminho do Rei, ela começa no momento em que a pessoa empreende a sua jornada de Techuvá. Entendido, muito bom. E vamos para uma pergunta assim um pouco polêmica. Pode batizar a criança? E o pecado original em Salmo 51, existe, não existe o pecado original? Muito bem. Outra pergunta muito importante e um questionamento muito importante. A palavra de Deus vai trazer para nós a dinâmica de que o ato da restauração ou da mudança de estado acontece quando você tem consciência dos seus atos. Sim. Quando você tem consciência de onde você veio, quando você tem consciência de que somos derivação da alma edênica e adâmica. Sim. E isso traz em nós o efeito do pecado. Que pecado? O distanciamento, o desligar da fonte essencial que é o eterno. Então, quando o primeiro casal terreno fez isso, então aí o eterno, pela sua Torá, por todo o entorno do povo de Mashiach que ele criou, é onde ele faz com que realmente o estado de Tevilá tenha uma validade. Então, para nós, batizar uma criança que ainda não compreende nada, ela não vai ter um efeito para a redenção e a transformação daquele ser. Porque quando nós olhamos para o contexto que é prático hoje, que pratica essa ação de batizar a criança cresce e muitas das vezes ela não tem conceito nenhum sobre o que é Torá, sobre o que é Deus e sobre qual é o comportamento do cidadão quando ele tem esse ato de batizar sobre a vida dele. Então, para nós, não é válido. As pessoas podem fazer como um outro ritual, sim, mas como ato de redenção, como ato de transformação de um estado pecaminoso para uma cobertura espiritual de santidade, não tem valor nenhum o batismo de uma criança. Entendido, respondido. E o pecado original, como te perguntei sobre o Davi. Davi falou que em pecado fui concebido. Muita gente usa esse salmo para dizer que existe um pecado original, que quando a pessoa já nasce, ela já nasce com o pecado dos pais e tal. Isso é verdade? Muito bem. Olhando a estrutura do contexto judaico sobre a criação do homem, nós vamos entender que nós, hoje, somos derivação da alma, da única alma de fato existente. Sim. Que foi a alma de Adam Akademon. Certo. Ou o homem perfeito, antes da queda, da rebelião no coração. Quando a gente vai para a estrutura que aconteceu no Éden, nós vamos ver que houve ali um estado de comprometimento com uma interação espiritual não permitida pelo Eterno, que trouxe uma corrupção dos nossos sistemas, do nosso entendimento, dos nossos sentidos. E houve ali então uma experiência com uma força espiritual que não era permitida e sim, conhecimentos foram despejado dentro do ser humano, porém esse ser humano ele não estava sob a cobertura do Eterno. Tanto é que em Bereshit nós vamos ver ali o Eterno falar que de todas as árvores do meio do Éden podia se comer, certo, menos da árvore do conhecimento do que era bom e do que era mal. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que a ideia de uma árvore ela é mais para trazer o entendimento à mente nossa lógica do que seria cometer um erro. Pegar sim, algo que não era permitido. Sim. Porque existia ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do que era bom e do que era mal. Sim. Eles deveriam ser recobertos com a árvore da vida para depois, em um outro momento, o Eterno permitir que eles experimentassem ou experienciassem essa ideia do conhecimento do que era bom e do que era mal. Sim. Só que Eva, como conhecemos, ela adiantou o processo. Ela sabia que ela estava cometendo uma falha, algo que não poderia, mas ela quis experimentar aquilo. Então a ideia do pecado, como Davi da Meller fala aí, no livro do Salmo 51, é que ele já tinha consciência, isso é uma consciência judaica, tá? Não é algo novo, e Davi não estava ali querendo dizer que
por exemplo, os pais dele poderiam ter feito ele no pecado sexual. Não, era no pecado da essência da alma humana. Cada humano que nasce, ele já nasce com esses fragmentos defeituosos que são as derivações do pecado, do distanciamento de Adão e Eva, e são referentes a todos nós, estão em todos nós. A ideia da Techuvá, juntamente com a Tevilá, vai trabalhar o anular desse efeito. Pela Muito obediência, pela abnegação aos mandamentos do Eterno, à vontade do Eterno. Muito bom, muito bom. E pode ser batizado mais de uma vez, por exemplo, uma pessoa que ela percebe que ela foi batizada e ela não mudou seu comportamento. Por exemplo, a pessoa está chegando agora na visão da restauração e ela foi batizada na igreja cristã. E ela percebeu que ela não mudou seu comportamento, que foi apenas um ato de mergulhar e depois ela viu que ela precisa se reconectar. Ela pode se batizar novamente? Com certeza pode. Por mais que pareça algo complexo de se compreender, mas a ideia do batismo, ela está associada com uma mudança de caráter e de comportamento. Sim. Ou seja, a ideia para nós de Tevilá, de batismo, tem que ser de transformação espiritual, mental, física, do nosso jeito de vestir, do nosso jeito de alimentar, do nosso jeito de viver o nosso dia a dia. Sim. Levando em consideração os preceitos, estatutos e juízos do Eterno nas Escrituras. Então, se uma pessoa chega, por exemplo, para mim, irmão Josmar, e fala, olha, eu já fui batizado, como isso já aconteceu. Tem alguém na nossa congregação que foi batizado em uma outra igreja. E Sim. essa pessoa, esse irmão nosso, esse membro nosso, comenta que não teve experiência nenhuma com Deus. Não sentiu nada dentro dela. Uhum. E ela falou, pastor, eu quero me batizar na Caminho do Rei. Porque eu assisti o batismo na Caminho do Rei e eu senti em mim algo diferente. O Espírito estava me tocando naquela hora. Sim. E eu não senti isso lá, onde eu fui batizada. Ou seja, do que vale aquela imersão? Aí aquela imersão, ela vai realmente ser apenas uma imersão como aquela que o filósofo comenta. Sim, ali. a primeira Que só imersão. foi, exatamente, só foi mesmo o deitar nas águas. Sim. Porque se você deita nas águas e não compreende que houve um estado de morte, porque o Shaur Shalia, o apóstolo Paulo, vai falar isso, ele vai dizer que se com Cristo morremos na imersão, ou seja, Sim. se você for imerso, a sua ideia, a sua personalidade, tudo em você tem que sair diferente da água. Sim. Tem que ficar soterrado lá. E aí existe aqui uma dinâmica que os sábios do Talmud, os sábios judaicos vai trazer, que os primeiros versículos da Bíblia, lá de Bereshit, traz nada mais, nada menos que a ideia mais espiritual do que seria a Tevilá, do que seria essa transformação de estado de morte para estado de vida. Então sim, a pessoa pode batizar se ela não se convenceu, se ela não foi transformada. Entendido. E uma pergunta que realmente acontece muito na igreja cristã, eu já vi muita gente fazendo essa pergunta. Basta apenas crer e ser batizado? Porque aqui em Marcos 16:16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Então basta apenas crer e ser batizado e a pessoa já está salva? Muito bem, uma pergunta muito importante. Porque dentro da palavra crer, ali tem algumas coisas, alguns conjuntos de pensamento oculto que precisa ser trazido à tona. Sim. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a formação acadêmica de cada pessoa, para ela se tornar algo, ela tem que conhecer aquele algo, ela tem que passar por um estudo, ela tem que ser convencida daquele estudo, ela tem que passar por uma prova para que daí ela realmente possa alcançar aquele estágio de ser considerada formada ou preparada para aquilo. Dentro da estrutura de crer aqui, quando está escrito no livro de Marcos sobre quem crê e ser batizado será salvo, o crer está associado com conhecimento. Sim. Com você ter a noção
de que tudo em você precisa mudar. Tem que haver uma transformação. Então você precisa conhecer, por exemplo, aí você vai ali para Atos 15, Sim. que é um ponto extraordinário sobre quais os primeiros passos para a transformação da vida de uma pessoa. Se abster da idolatria, então ela tem que conhecer o que é idolatria. Sim. Se você chegar, por exemplo, para um budista e falar que ele está em idolatria, ele não sabe o que é o conceito de idolatria. Porque esse conceito nasceu pelo próprio Deus no meio do seu povo selecionado, separado para algo. Então a idolatria está associada à forma de adoração ou de reverência a qualquer figura ou ser que possa transparecer ou representar poderes espirituais ocultos, que não pode ser visto ao olho nu. Então, Sim. quando a gente traz essa dinâmica, o crer ali é de conhecimento. Precisa ter um conhecimento Muito mínimo possível. bom. Então não adianta só você acreditar que Deus existe. Não adianta só acreditar que Deus existe, porque se você não tiver intimidade com Ele, não tem como você realmente saber o que Ele pede, o que Ele exige de você. Aí você vai estar à própria sorte. Sim, resumindo assim o que o senhor disse, você precisa conhecer a Deus para poder crer em Deus. Apenas acreditar que existe uma força superior que criou os céus e a terra não é o suficiente. Temos que conhecê-lo. E muita gente diz que você não pode explicar Deus. Claro, você não pode explicar Deus, mas dá pra gente conhecer um pouco, né? Com certeza. Quando nós olhamos, o irmão citou algo muito interessante, que é quando a pessoa fala, né, como eu posso provar Deus? Se a gente vai ali para Jó, capítulo 38, não fica dúvidas que nós podemos vê-lo e que muitas das vezes ele se torna tão real que seria capaz de nós formarmos um quadro mental de como seria a ideia desse Deus em forma. Aí a gente vai lá para Yeshua. Yeshua recebeu a autoridade de Deus para mostrar esse Deus na sua forma humana pelos seus feitos. Sim. Pela sua autoridade, quando ele disse ao vento, acalma-te. Quando ele fala para o mar ficar tranquilo. Então existe uma autoridade superior ali regendo a vida de Mashiach, regendo a vida de Yeshua ali. Sim. E essa autoridade que foi concedida a ele é o que faz o poder de Deus ser revelado. Aí em Jó ele vai trazer ali uma dinâmica extraordinária, quando ele começa a questionar Jó sobre se Jó realmente conhece ele. Sim. E ele começa a falar sobre o vento, onde o vento é, onde é o esconderijo do vento, onde é o alojamento da neve, Sim. como ele pode segurar as águas dentro da estrutura sem que ela se derrame ou sem que ela inunde a terra. Sim. E começa a perguntar sobre os fundamentos, sobre as constelações, que a gente conhece como zodíaco, né? Sim. Ele vai falar sobre o cinturão de Orion, sobre as Pleiades, e ele vai trazer uma dinâmica de que esse Deus tão infinito, ele pode ser visto pelas suas obras Pela e sua sentido criação, pela né? sua própria criação. É muito bom. Deus, ele está acima da criação e está dentro da criação. Pela criação a gente pode entender Deus, né? Bem, estamos chegando ao intervalo comercial. Você que está nos assistindo pelo YouTube tem a parte 2, não perca, tá? Você que está pela rádio, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, a gente volta e fique por aí, tá bom?